E aí, beleza? Então, nos outros vídeos, nós já fizemos 2 vídeos, esse é o terceiro. A gente já falou de ponto, distância entre pontos, falamos de algumas relações envolvendo o ponto no plano cartesiano, de acordo com a geometria analítica, e no outro a gente começou a falar de reta. A gente falou de coeficiente angular, de como usar o coeficiente angular, né, se já é conhecido esses coeficientes, para determinar a reta. Existem outras formas de você determinar a reta na geometria analítica. A gente vai ver agora um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente aqui, equação reduzida, só tópicozinho, né? Então, basicamente, a ideia é você usar os pontos, né, do plano cartesiano e achar algebricamente a equação de uma reta. No caso, a equação reduzida, ela pode ser representada no plano cartesiano por essa equação aqui. Se você prestar atenção, isso aqui nada mais é do que a função do primeiro grau, né? Y igual a x mais b. Lá a gente já falou, né? O que multiplica x é o coeficiente angular, que determina o ângulo formado entre a reta e o plano cartesiano, no caso, o eixo x. E n, o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta toca o eixo y. Quando a gente fala do ângulo, é no sentido anti-horário. Então, se eu tenho aqui o eixo x, o eixo y aqui, opa, deixa eu ir um pouco mais para cá. O eixo y, e aqui a reta, né? Esse ângulo aqui, ó, sentido anti-horário, está subindo. Vou botar a seta aqui para indicar. Aqui, aqui. Ou seja, não é esse ângulo aqui, né, entre a reta e o eixo, entre o eixo e a reta, nesse sentido, né? O eixo x para a reta. Então, esse aqui é o ângulo, e isso aqui a gente pode calcular através da 3G de alfa, né? Que a gente pode calcular usando as coordenadas do ponto, se a gente tiver de dois pontos que estejam nessa reta. A gente viu isso também na aula passada. Então, aqui, a gente escreve ela dessa forma, a gente tem a equação reduzida. E a gente viu no último vídeo como fazer isso conhecendo o coeficiente angular e dois pontos da reta. Lembrando o seguinte, que se você tiver dois pontos, você consegue determinar o coeficiente angular. A gente viu como calcular o coeficiente angular de uma reta. A equação geral da reta, a gente vai partir desse princípio, mas vamos considerar que a gente não tem o coeficiente angular. A gente pode achar essa equação geral a partir de dois pontos, um ponto genérico e dois pontos conhecidos. É claro que você já sabe como fazer essa equação geral, calculando, né, conhecendo um ponto e o coeficiente angular. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Equação geral da reta. Considere uma reta de origem que passa oriunda passando pelos pontos A e B. Vamos destacar um ponto P qualquer nessa reta e as coordenadas genéricas, né, x e y, e deixar claro que nós vamos, então, essa parte é importante, que esses pontos estão alinhados. Né? Deixar bem claro que esses 6 pontos não pertencem à mesma reta. Então, você precisa de 2 pontos, você considera um terceiro ponto nela, e de forma genérica você usa o x e o y. A gente vai montar aquela matriz lá, já que elas estão alinhadas, né? A gente viu condição de alinhamento entre 3 pontos. O determinante da matriz formados por esses pontos tem que ser igual a zero. Se for igual a zero, então esses pontos pertencem à mesma reta. Então, com 2 pontos, eu posso fazer isso. Considera que você tem o ponto A e o B aqui. Você tem os valores de x de A e o x de B, o y de A e o y de B. Você tem esses valores aqui. São conhecidos esses valores. Aí eu pego um ponto P que está lá. Esse ponto aqui é o ponto x e y. Né? Ele existe porque todos os pontos aqui do plano são coordenados em x e y. Então, aí eu monto a matriz, só que em vez de colocar para um dos pontos, para o ponto A, por exemplo, o primeiro ponto, eu coloco x e y, e os outros eu coloco os valores conhecidos dos pontos. Quando você fizer o cálculo da matriz, você vai achar uma equação semelhante a essa aqui. Ax mais b, y mais c. Pode ser também aqui, ó, mx mais y, e aqui o n aqui, que sai dessa equação também. Então, nesse caso aqui, o A é o mesmo n aqui, o coeficiente angular. E o C é o mesmo n aqui, o coeficiente linear. Essa equação com essa forma é chamada de equação geral da reta. E a gente acha ela calculando o determinante da matriz que dá a condição de alinhamento de 3 pontos. Porém, também você pode fazer o seguinte, se você conhecer esses 2 pontos
E se você conhecer o coeficiente linear, né, você pode calcular com esses dois pontos, também pode usar. Também vai chegar numa equação parecida com essa aqui. Aqui, por exemplo, se você olhar, essas duas equações são semelhantes. Se você colocar todos os termos de um lado só, você vai ter y mais mx, menos mx, menos n igual a zero. É que nesse caso aqui, o coeficiente b, que está aqui na equação, ele é 1. E aqui você tem em geral, pode ser qualquer valor aqui como coeficiente do y. A mesma coisa do coeficiente angular aqui ainda. Então, eu vou pegar aquela matriz lá da condição de alinhamento. Esse ponto aqui é o ponto P, são as coordenadas de P. Esse aqui são as coordenadas de A e B, que são conhecidas da questão, né, do problema. Só esse aqui que não. Então, você coloca x e y, o resto será números. Então, você vai conseguir resolver o problema. E sempre valendo a zero. Nesse caso, não tem mais aquela coisa de pode ser ou não ser zero. Aqui é zero. Então, bora ver aqui. Dados os pontos A, menos 1, 3 e B, 2, menos 4, determina a equação geral da reta que passa por esses pontos. Então, vamos ver aqui. Aqui eu já montei a equação toda já, prontinha, né? Então, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. X e Y é o ponto P, que está na reta, né? Então, o ponto P vai ter coordenada aqui x e y, e a gente vai ter que achar... Não, a gente não precisa achar x e y, não. Isso é só para a gente montar a equação. Nesse caso aqui, eu quero achar a equação, não é necessário. Se eu tiver a equação, eu posso achar o x e o y, né? Eu posso achar os pontos que pertencem a essa reta. Então, aqui, eu tenho que substituir as coordenadas de A, tá vendo aqui? Menos 1, 3, são as coordenadas x e y de A. E aqui embaixo, 2 menos 4 de B. Calculo o determinante dessa matriz, né? Lembrando que você pode fazer pelo método. Deixa eu ver se eu posso fazer aqui. Aí eu coloco aqui. Lembra que eu fiz ontem? Você pode fazer direto aí, se você tiver essa abstração, você pode usar o método onde você acrescenta as primeiras duas colunas, a matriz original, aí você vai ter uma matriz ampliada, e você calcula o determinante dela. 2 menos 4 menos 1. Então aqui eu vou repetir a primeira coluna. Deixa eu botar aqui pontilhado, tracejado para a gente saber. Vou botar uma aqui. Deixa eu aumentar um pouco o áudio aqui, que eu estou achando que... Então, beleza. Depois eu tiver isso, eu mexi no alto-falante aqui. Então aqui eu vou acrescentar a primeira e a segunda. Então, x, y. Aqui, menos 1, 3. Ele é mais prático para você calcular o determinante. Né? Você não precisa ficar indo, voltando. Aqui você precisa lembrar qual é o positivo e qual é o negativo. Né? Positivo, negativo. Esquerda, direita, positivo. Direita, esquerda. Esquerda, direita, descendo aqui, positivo. Né? Então aqui vai ser esse, vezes esse, vezes esse. Então x vezes 3 vezes 1 dá 3x. Depois vai ser aqui 1, o y, o 1 e 2. Y vezes 1 vezes 2 vai dar 2y. E aqui, 1, menos 1 aqui, que repetiu ali, menos 4. Menos com menos mais, 4 vezes 1 é 4. Então, você vai ter no sentido positivo 3x mais 2y mais 4. No negativo, você vai ter... Cadê o mouse? Apareceu aqui. 3, 6, então vai dar menos 6. X vezes 1 aqui dá menos 4, com menos dá mais 4. Aqui mais y, pronto. Então fica menos 6x mais 4y mais y. Aí só é somar os semelhantes. Então, 3x mais 2y no sentido positivo mais 4, no sentido negativo menos 6 mais 4x mais y. Então a gente vai somar aqui x com x, né? 7x, y com y, 3y. E aí 4 menos 2, menos 6 é menos 2. Então vai ficar 7x mais 3y menos 2 igual a 0. Essa aqui é a equação geral da reta que passa por esse ponto A igual a menos 1, 3, B, 2, menos 4. Lembrando que nesse caso você poderia fazer também utilizando o coeficiente angular. Como você tem dois pontos, você calcula o coeficiente angular n, foi o que a gente viu na outra aula.
Esse exercício 2 aqui eu vou deixar para você tentar fazer do mesmo jeito. A mesma ideia, tá vendo? 2 pontos, você considera P. Então, essa matriz aqui só vai mudar aqui. Vai ser, no lugar do menos 1 vai ser 2, no lugar do 3 vai ser 5, no lugar do 2 vai ser menos 2, no menos 4 vai ser menos 6. E aí faz a mesma conta, amplia a matriz, calcula o determinante. Eu vou achar essa equação usando o que a gente viu no vídeo passado, né? Calculando primeiro o coeficiente angular. Eu tenho esses 2 pontos aqui. Então, você vai fazer y dividido por x, tem que lembrar disso. Então, menos 4, menos 3. Eu vou colocar aqui na tela, não deixa eu falar. Aí, lembra que você está subtraindo o ponto final menos inicial. Então, menos 4, menos 3. E embaixo o x, 2 menos menos vai dar mais 1. 2 mais 1. Que ali é menos 1, então menos com menos dá mais, menos 1 dá mais. Então, o coeficiente angular seria menos 7 sobre 2. Para achar a equação, o que a gente vai fazer? Y menos... Você escolhe um dos 2 pontos aqui, né? Eu vou pegar esse aqui, que fica positivo, né? Então fica y menos 3, pegar o ponto A. Então, a y menos a coordenada, 3. E aqui vai ser igual a coeficiente angular, 7 sobre 2. Deixa eu colocar aqui aquela equação para te lembrar. Eu também poderia calcular a equação utilizando essa expressão aqui, ó. Y menos y0, onde y0 é conhecido, né? Pertence ao ponto da reta, igual ao coeficiente angular m, que a gente calculou aqui, vezes, abre parênteses, x menos x0, onde x0 também é coordenado no mesmo ponto que eu tirei o y, né? y0 ali. Deixa eu colocar aqui para lembrar que o m, vou colocar aqui, vou colocar aqui, está mais na mesma direção. Coeficiente angular m a gente calcula da seguinte forma: y dividido por x. Então vai ser y2 ou yb menos y1 ou ya. O importante é que você lembrar que eu estou pegando aqui, são 2 pontos, eu pego o segundo ponto menos o primeiro. Aqui embaixo a mesma coisa, x, aqui 2, menos x1. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o ponto A, é 1, 2, e aqui o B é o 1 e 1, e aqui é o 2. Então a gente fez aqui, ó, y2 menos y1, e embaixo x2 menos x1. Então, aqui vai dar 7 sobre 2, que é o coeficiente angular. Eu vou substituir aqui nessa expressão. E o x e o x0 tem que ser do mesmo lugar onde eu tirei o y0. O 3 eu tirei do ponto A, então aqui menos com menos dá mais, com mais 1 aqui. Resolvendo isso aqui, né? Eu posso multiplicar por 2 aqui para tirar esse coeficiente. Aí eu vou ter que... Isso vai dar 2y menos 6 igual a 7x, menos 7x, né? Aqui eu errei, né? Aqui é 2, eu coloquei 3. Menos 7x mais 7. Ou menos 7, desculpa. Então, quando eu juntar aqui, eu vou ter, ó, 7x positivo, 2y positivo. E aqui, quando eu juntar, está positivo, 7 menos 3 dá 1. Por que deu diferente aqui? Tem algum erro aqui? Deixa eu olhar aqui. Ah, esqueci de não, vamos explicar. 6, 7, 7, tá certo. Ah, aqui é 3, desculpa. Né? 2 mais 1, 3. Então aqui é 3 também. Eu botei errado ali, acabei confundindo e acabou errando. E aqui também. Mas quando você fizer essa operação, aí você vai conseguir eliminar e somar, vai dar a mesma equação, né? Você pode ficar com um exercício aqui. Eu vou pagar aqui. Está errado aqui, depois eu conserto aqui. Deixa o 3 aqui mesmo. 2 mais 1, 3. Não é 2, não.
Deixa eu ver se eu fiz outra conta errada aqui. 3 mais 4, 7, certo? 2 mais 1, 3. 4 menos 6 dá menos 2, isso. Então aqui daria 3. Aqui menos 9, porque fica, né, menos 9 mais 7 dá menos 2. Aqui dá 7 mesmo e aqui dá 7 mesmo. Então fica 7x mais 3y, menos 9 mais 7, menos 2. Né? A mesma equação. Deixa eu apagar isso aqui para a gente perceber que é a mesma. Né? Então eu coloquei aqui, né? Corrigi que estava muito bagunçado, tinha muita letra aqui, mas é a mesma equação, se você perceber. Então a gente pegou o produto A ali, né? No caso 3, menos 1, 3, então aqui o y é 3 e o x é menos 1. Como você tem esse menos na fórmula aqui, menos com menos a mais. E aqui você pode somar, multiplicar e depois somar. Então, se você quiser simplificar, para eliminar esse denominador aqui, é só você pegar cada termo da equação e multiplicar por 3. 3y, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21 dividido por 3 dá 7. E aí você multiplica depois o 7. Né? Então, fica 7 vezes x menos 7x, menos 7 vezes 1 menos 1. Quando eu colocar tudo de um lado só, né? Esse 7 vem para cá, fica positivo, mais 7x, mais 3y, aqui fica menos 2, menos 7. Quando eu pegar esse menos 7 aqui e trouxer para cá, fica menos 9 mais 7, né? Sinais diferentes, então sobra menos 2. Isso igual a zero, a mesma equação. Aqui são coisas, né? Aqui, nesse caso, deu mais trabalho porque você calculou o coeficiente angular. Então, quando você tem o coeficiente angular e um ponto, tranquilo para você achar a equação, a gente viu no outro vídeo. Se você não tiver o coeficiente angular, você tem 2 pontos, você pode usar a condição de alinhamento para achar essa equação, equação geral da reta. E que o exemplo 2 para você tentar fazer aí, qualquer dúvida, pode falar com a gente. Deixa eu consertar isso aqui que eu esqueci. Vamos dar uma olhada agora um pouquinho, né, no que é conhecido como equação segmentada. Na verdade, é a mesma equação geral da reta, só que a gente considera o coeficiente linear, né, que lembra aquela equação que eu coloquei y igual a mx mais n igual a 1. Para fazer isso, é só você calcular, determinar a equação da reta, por exemplo, e depois identifica o coeficiente linear, né, que é aquele que não depende de x nem de y, chamado termo independente, divide toda a equação. A equação vai ter 3 partes, vai ter um x, um coeficiente vezes x, um coeficiente vezes y, mais um independente. Então, se você dividir os três por esse mesmo valor, você vai achar o que a gente chama de equação segmentada. É importante no estudo de curvas cônicas, né? Quando a gente trabalha com curvas cônicas, aí tem entre a ideia de circunferência, de círculo, e no plano cartesiano, aí você trabalha com raio 1, que é o mais simples. Né? Então, foi o que eu acabei de fazer. Se a equação for dada, beleza, é só você dividir toda a equação por C. Se a equação não for, você calcula a equação, acha a equação geral da reta, identifica o último termo, o independente. Né? Você percebe que essa aqui é a mesma equação geral da reta, só que nesse caso, o C está no primeiro membro aqui, e aqui tem zero. Então, você joga para cá e simplesmente divide pelo valor que aparecer. Exatamente isso que eu estou colocando aqui. Né? Você calcula a equação, ou determina a equação, e divide todas as partes, no caso 3 partes, então é possível você reduzir essa equação o máximo possível, pelo termo C, que é o coeficiente dependente. Aí você chega nesta equação. A sobre C vezes x mais B sobre C vezes y igual a 1. Sempre vai ser igual a 1 porque você vai sempre dividir pelo termo independente. Isso significa no eixo cartesiano que o ponto de interseção com o eixo x, por exemplo, isso aqui vai ser zero. Então vai ser C sobre A. Inverte justamente por isso, né? Porque se um dos dois for zero, por exemplo, se y for zero, sobra ACX mais igual a 1. Então, você multiplica C por 1 dá C e divide por A. Então, fica C sobre A. Então, você tem um ponto de interseção com o eixo X, significa que o Y é zero. Você tem um ponto de interseção com o eixo Y, significa que o X é zero. Aqui, o X é zero, aqui o Y é zero. No eixo X, o Y é zero, né? Sobre o eixo, né? Sobre o eixo Y, o X é zero. Aí você tem os pontos de interseção com os eixos seguintes. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu já peguei uma que a equação foi dada, né?
Mas o mais interessante seria pegar uma que a equação não é dada e você calcular a equação e depois transformar ela em equação segmentada. Mas aqui, como a gente só quer entender esse conceito, né? Então a gente vai pegar esse aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a solução aqui. Como essa aqui a solução é mais simples, a gente vai fazer aqui mesmo, né? Aqui eu já coloquei a equação, como eu disse. Daria um pouco mais de trabalho, mas não seria mais difícil. Se a gente tivesse colocado o ponto, dado 2 pontos, você calcula a equação da reta e depois segmenta ela. Segmentar é só você pegar o coeficiente aqui. Então, no caso da primeira aqui, ó, a gente tem a equação 2x mais 3y, a equação foi dada, então vai ser mais tranquilo. A gente só vai identificar o coeficiente c e dividir toda a equação. 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Então, para a gente segmentar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a equação, pegar o termo independente ali e colocar do outro lado. Então, vou ficar com 2x mais 3y, vou botar menos aqui, igual a 6 positivo. Pronto, primeira parte tranquila. Agora que eu sei que aqui é 6, então para que isso aqui fique igual a 1, é só pegar toda a equação e dividir por 6. Né? Deixa eu botar aqui. Aquela mesma ideia que a gente falou de você resolver a equação que apresenta uma fração. Nesse caso eu vou fazer o contrário. Então vai ficar 2 sextos vezes x. A gente pode simplificar, né? Por 2. Aí vai ficar 1 terço. Mais 3 sextos, a mesma ideia, né? Podemos simplificar. Vai ficar 1 sobre 2. Esqueci o y aqui não. Igual a 1. Vamos só simplificar aqui a equação, né? Vai ficar 1 terço de x. Você pode botar x sobre 3 também se quiser. Mas aqui você já sabe, já identifica qual é o ponto que intersecta o eixo y, né? X vai no y, y vai no x. Aqui, simplifica por 3, então fica 1 sobre 2 e aqui igual a 1. Então, se você precisasse construir o gráfico dessa equação, dessa reta aqui no plano cartesiano, ó, C sobre A. Então, C sobre A está aqui. Então, esse aqui seria, esse ponto aqui seria 1 terço, né, no eixo x, e aqui no eixo seria 1 sobre 2. Deixar a questão 2 aqui também para você fazer a mesma ideia. É a mesma coisa, né? Então, você só vai dividir toda a equação por 28. É mais tranquilo. Vamos ver aqui um pouquinho. E lembra que a gente está fazendo isso de uma forma resumida, então tem muita coisa que a gente não está mostrando como funciona, mas a gente está mostrando como usar. Aí aqui a gente já falou do coeficiente linear, né? Mas aí eu voltei a dar uma reforçada. Se você tem a equação da reta, o coeficiente linear é o coeficiente do x, né? Que é o que determina a inclinação da reta em relação ao eixo x no sentido anti-horário. O coeficiente aqui também é chamado, você pode calcular ele através da TG de alfa, considerando o triângulo lá, os dois pontos da reta. Ele possibilita também você calcular, como eu disse, a inclinação da reta. Né? No único caso aqui, 90 graus, ela está totalmente inclinada, e TG de 90 não existe. Mas você pode calcular em relação ao eixo x, né, a paralela em relação ao x. Se for 0, por exemplo, TG de 0, significa que ela está paralela em relação ao eixo x. Se a TG for menor que 90, né, no ângulo agudo, então o ângulo entre a reta x deixa eu botar aqui. Não precisa não, só para entender. A TG entre o eixo x e a reta menor que 90 significa que ela é crescente, que o gráfico nessa reta está subindo. E se for maior, é decrescente. Então você consegue determinar a posição da reta através de seu coeficiente angular. Com 3 possibilidades, como eu disse, não existe TG de 90, então a possibilidade de 90 graus não tem. Mas tem a possibilidade de ser um ângulo agudo, ser obtuso e ser zero. Ou seja, ser maior que 90, ser menor que 90 e ser igual a zero. Nesse caso, eu vou olhar só o valor do ângulo. Então aqui, ó,
Se o m for positivo, a reta é crescente, então a reta está subindo. Se m for igual a zero, paralela em relação ao eixo x. Se for menor, decrescente. Então, tenho três posições aqui. Aqui nesse caso, o coeficiente positivo, o ângulo aqui, o alfa, ele é menor que 90. Nesse caso aqui é igual a zero, né? Nesse caso aqui é maior. Então, o ângulo está sempre no sentido anti-horário, saindo da reta x. Aí nós temos as três posições possíveis da reta, né? Uma a uma, né? Só identificando, calculando esse coeficiente, eu consigo dizer, né, sobre dois pontos, determine a inclinação da reta, ou melhor dizendo, determine a posição da reta no eixo, em relação ao eixo x. Você só vai calcular esse coeficiente. E para fazer isso, você só precisa de dois pontos. O coeficiente linear, como a gente falou anteriormente, ele determina a posição que a reta toca o eixo y. Aqui, ó, esse aqui é o n, coeficiente linear. Esse aqui também, e aqui também. Então, o coeficiente linear ele diz qual é a posição, em qual ponto a reta intercepta ou toca ou corta o eixo y. Nesse caso, o x é sempre zero. Então, aqui a gente tem o coeficiente linear da reta. Aí, se você calcular a equação geral da reta, aí você acha um coeficiente maior que 1 para o y, você pode usar a mesma coisa dentro da equação segmentada, pega esse coeficiente e divide toda a equação, e assim você vai conseguir achar o coeficiente angular dela, e também vai conseguir achar o coeficiente linear. Por exemplo, se eu quero achar, deixa eu colocar aqui, né? Botar assim, eu tenho essa equação aqui, eu procuro aí deu 2y menos, sei lá, 5x mais 1. Pode ser mais 1. Isso igual a zero. Então, a gente pegou os pontos lá e achou a equação geral da reta que passa por esses pontos, achando essa equação. Se eu quiser identificar aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear, eu vou ter que isolar o y. Então, o y vai ser igual a... Tá, 5 desse lado fica menos 5, fica menos 5x. Tá mais 1, fica menos 1 aqui. Pego um número que multiplica o x, o y e divido todas as duas partes. Então, aqui, 5 menos 5 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Ou seja, coeficiente angular m, 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2. Coeficiente linear, menos 1 sobre 2, que é o n. Então, se eu quiser calcular o coeficiente angular dada a equação, é isso que nós fazemos. Eu tenho que deixar o coeficiente y igual a 1. Aqui a gente vai dar uma olhada agora na posição relativa de duas retas, né? Com duas retas no plano, como é que eu faço? É importante aqui também o coeficiente angular, né? Porque a ideia aqui é a mesma ideia de paralelismo, de planos. A ideia, na verdade, de geometria analítica, eu já te falei nos outros, é que você tem o plano cartesiano como o plano da região onde você está analisando as figuras. Então, tudo que serve na geometria plana para triângulo, quadrilátero, retas paralelas, também serve no plano. Só que lá você consegue determinar algebricamente algumas coisas como reta, circunferência e outras figuras que possam se formar nesse plano cartesiano. A gente sabe, por exemplo, que duas retas são paralelas quando elas não se tocam. Ou se você considerar uma reta que é transversal a ela, você tem ângulos iguais, né? Ângulos correspondentes iguais. Então, aqui, no plano cartesiano, é a mesma coisa. Se eu tenho duas retas no plano cartesiano, existem três possibilidades. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, né, se tocam em um ponto só, ou elas são coincidentes, né, são exatamente iguais. Como eu sei calcular o coeficiente angular, né, eu sei calcular o ângulo entre o eixo x e a reta, e eu sei que quando duas retas são paralelas, o ângulo é o mesmo, então se eu quiser saber se essas duas retas são paralelas ou não, é só calcular os coeficientes angulares das duas retas. Se forem iguais, é porque são paralelas. Se forem diferentes, é porque não são paralelas, então são o quê? Ou coincidentes ou concorrentes.
Então, a partir dessa ideia, eu consigo calcular. Aí você pergunta, como é que a gente faz isso? Eu determino 2 pontos da reta e assim eu faço. Então, se eu não te der o ângulo, eu tenho que dar uma condição para que você ache esse ângulo dessas retas. A condição é a equação. Porque se eu tenho a equação, eu consigo achar qualquer ponto que esteja nela. Como é que eu faço isso? Eu pego um valor e acho outro valor. Por exemplo, eu digo um valor para x, x é 1. Aí acho o valor de y, aí eu tenho o ponto 1 e o valor de y correspondente a partir da equação. E, consequentemente, eu consigo achar 2, 3 ou quantos pontos eu quiser. E para calcular o coeficiente angular, TG de y, preciso de 2 pontos. Então, para a gente saber se duas retas são paralelas no plano cartesiano, o que eu faço? Eu determino 2 pontos dessa reta, calculo o ângulo entre o x dessa reta, faço isso nas duas retas e verifico se são iguais. Se forem iguais, as retas são paralelas. Se não forem, aí elas podem ser concorrentes ou podem ser coincidentes. Aí a gente tem outra condição para verificar isso. Então, basta fazer e calcular o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta para saber se elas são paralelas ou não. Se forem iguais, paralelas. Se não forem, podem ser concorrentes ou coincidentes. Então, eu coloquei como observação aqui 2 coisas importantes. Né? E se elas não forem paralelas, então elas são concorrentes. E aqui eu posso dizer também, se a partir desse momento, né, se elas são concorrentes, ou seja, o coeficiente angular, são diferentes, porém, um é o inverso do outro. Tipo, 1 é menos 1, 2 é menos 2. Não. Estou falando de inverso multiplicativo. Menos 2 e 1 sobre 2, por exemplo. Então, nesse caso aqui, além de ser tão diferente, né, os coeficientes angulares, além de ser disso, uma é positiva e outra negativa, então você tem que elas duas são perpendiculares, além de concorrentes. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente não confundir com outra coisa que eu possa colocar aqui. Então, bora ver um exemplo aqui, né, como é que a gente faz. Então, nesse caso aqui também eu já dei as retas, aí fica mais tranquilo, né? Mas eu posso muito bem te dar 2 pontos, né? Te dar os pontos, ó, determina a equação da reta, aí você determina e depois verifica se elas são paralelas ou não. Pode, muito bem. Então, você tem que falar, a reta R passa pelo ponto A e B. A reta S passa pelo ponto, sei lá, C e D. Determine se elas são paralelas ou não. Então, você teria que achar as equações e depois verificar. Nesse caso aqui está mais tranquilo porque eu já estou te dando a equação. Então, o que você vai fazer é determinar, calcular o M. A gente já sabe como calcular o M, que na verdade é o coeficiente angular. E assim, então, a gente vai determinar se elas são ou não paralelas. Se forem iguais, ó, são paralelas. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui e já volto. Então, bora aqui. Para a gente determinar, vou colocar aqui a solução, a gente determinar o coeficiente angular, né, para saber se essas duas aqui são paralelas, eu preciso do coeficiente angular dessa, que eu vou chamar de M1, da reta R, que tem a equação 2x mais 3y menos 7, e M2, coeficiente angular da reta S, que tem como expressão, como equação menos 10x menos 15 mais 45 igual a zero. Lembra que eu falei aqui como é que você faz para achar o coeficiente angular? Sem precisar dos pontos? A gente pode fazer aqui. Então, eu vou pegar essa questão, vou fazer de duas formas. Eu vou calcular o coeficiente angular utilizando aquela ideia lá de deixar o y sozinho e também utilizando 2 pontos da equação para calcular esse coeficiente angular. Dá mais trabalho, mas também é possível. Aqui a questão 2, né, determina a equação geral da reta que passa pelo ponto P e é paralela à equação da reta R que passa de equação. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? Você determina o coeficiente angular aqui, considera um ponto e usa aquela expressão lá y menos y0 igual a m, você vai ter o coeficiente angular, vezes x menos x0. Que a gente também pode fazer aqui. Quero ver se o espaço vai dar. Se der, a gente faz as duas questões aqui. Então, posso diminuir esses... Então, deixa aqui. Vamos lá. Questão 1.
Então, questão 1, mais prático seria você isolar o y aqui. Você pega essa equação, né? Para isolar o y, deixa eu pegar aqui, 2x mais 3y. Igual nós fizemos naquela de cima ali, primeira ali, que eu criei e coloquei como exemplo. Aqui é mais, aqui é y, que é menos 7, igual a zero. Tranquilo aqui, isso transformado aqui, tá. Então vamos lá. Então o que você faz aqui? Y vai ser igual a. Então você vai deixar o y sozinho aqui, então os outros você vai passar para o outro lado. Então vai ficar menos 2x, porque ele está mais. E vai ficar mais 7, porque ali está menos. Para eliminar o coeficiente do x, do y, você divide todo mundo, cada parcela, né, pelo número 3. Então, nesse caso aqui, o M1, né, que é o coeficiente angular da reta R, é menos 2 sobre 3. É o mais fácil, né, o jeito mais fácil, mais prático também. Eu poderia fazer, vou calcular aqui o M2 na mesma forma, e depois a gente faz de outro jeito, né, porque eu não preciso fazer tudo. A mesma coisa para a segunda, né? Menos 10, vou pegar a equação, menos 10x, menos 15, y, né? Mais 45. Então, igual a zero aqui, esqueci aqui, já esqueci. Né? Mesma coisa, o y tem que ficar sozinho. Então, aqui se o y vai ser igual a... E você pode fazer se você quiser. Você pode imaginar que o y está vindo para o lado de cá. Então, imagine que o y está negativo aqui. Se ele vier para esse lado de cá, ele fica positivo. Fica mais 15y. Só que aí o x ficou desse lado. Então, ele fica aqui menos 10x. Você pode também, né, tirar, ficar mais 10x e depois multiplicar com menos 1. Vai dar o mesmo resultado. E o 45 também eu movi só o y. Continua aqui. Divide por 15, né? Que é o coeficiente do y. Ele está positivo porque eu joguei ele para cá, ele ficou mais 15. E aqui por 15 também. Então aqui o M2 dá para simplificar. 10 por 5 dá 2. Negativo aqui, né? Menos. 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, nesse caso, tanto o M1 como o M2 são iguais. Né? Nesse caso, então, as duas retas R e S são retas paralelas. Seus coeficientes angulares são iguais. Menos 3 sobre 2. E o linear, né? 1, 45, 3. Aqui também. Aqui é 7 sobre 3, o ponto que toca o eixo. Y aqui, 3. O que você poderia fazer se você não quisesse? O mais prático e rápido é isso aqui. Você poderia achar dois pontos da reta. Como é que você faz para achar dois pontos da reta R aqui? Supõe um e acha o outro. Então, você pega aqui, você faz aqui x igual a 0, que é o mais fácil. Se x for 0 aqui na reta R, o y vai ser 7 sobre 3. Né? Porque o 7 vai ficar positivo, só sobra 3y menos 7, então y vai ser igual, vou colocar aqui que eu coloquei o R. Então, quando o x for 0, y é igual a 7 sobre 3. Eu botei 3 aqui, tá? Aí você vai ter o ponto aqui, né? x0 e y 7 sobre 3. Perceba que 7 sobre 3 já aparece ali embaixo como coeficiente, né, linear. É o ponto que a reta está com o eixo y. E se você pegar na reta, esse aqui na reta R. Se você pegar na reta S, fizer a mesma coisa, você vai achar outro ponto também.
Para achar outro ponto aqui, você pode fazer o contrário. Aqui eu fiz x para achar o primeiro ponto, posso fazer y0 para achar o segundo. Se y for 0 aqui, só vai sobrar o quê? 2x menos 7 igual a 0. Quando você passar para o outro lado, 7 positivo sobre 2. Então, nesse caso, se o y for igual a 0, x vai ser igual a 7 sobre 2. Aí você vai ter o ponto 7 sobre 2, 0. E se bem que como você for calcular, vai ficar... Vou botar aqui. Se for calcular o coeficiente angular, né, que é o y dividido por x, em cima vai ficar 7 sobre 2 menos 0, que vai dar 7 sobre 3 aqui, e embaixo vai ficar 7 sobre 2 é 0 menos 7 sobre 2. Então você vai ter o M1 aqui igual a... Vou colocar aqui, está bagunçado, mas aqui, quando você está assistindo, ainda para entender. Deixar esse espaço aqui para a gente resolver, esse espaço aqui para a gente resolver o segundo aqui. Então, o M1 vai ser ó, y do primeiro, y do segundo. Y do segundo é 0, então 0 menos 7 sobre 2. Que vai dar menos 7 sobre 3, né? Estou pegando o y aqui. Dividido por x. X do segundo ponto, o x do segundo ponto é 7 sobre 2. 7 sobre 2 dividido por menos 0. Então, vai sobrar só menos 7 sobre 3 dividido por 7 sobre 2. Repete a primeira, inverte a segunda, vai dar menos 2 terços. Ou você simplifica ali o 7 e inverte. Mesmo valor que a gente achou aqui, foi o x menos 2 terços. Pode fazer a mesma coisa aqui na segunda. Supor que x é 0, acho o y. Y vai ser igual a 3. Está aqui. Você vai ter o ponto 0, 3. Depois você faz o y igual a 0. Aí fica negativo. Vai ser x igual a 10, 45 sobre 10. 4,5 ou 7 sobre 9 sobre 12. E aí você faz a mesma divisão que a gente fez ali, né? Vai acabar dividindo, você vai achar o mesmo valor também. É a outra forma. Essa aqui é mais prática se você tem equação. Se você não tiver equação, aí, se você tiver um ponto, aí você vai ter que achar outro ponto para achar outro ponto você precisa da equação. Então vai ter situações em que você dá um ponto, você acha a equação, e depois acha outro ponto, e aí determina se são ou não paralelas. No caso da segunda aqui, eu não quero verificar se elas são paralelas. Eu quero achar uma que seja realmente paralela. Aí já é uma situação um pouco diferente, né? Porque aqui agora eu quero que elas sejam paralelas. Aí eu tenho a reta T, que passa pelo ponto P igual a, vou botar aqui P, 1, 2. Então eu tenho um ponto da reta. Se eu tiver o coeficiente angular desta reta, eu consigo calcular a equação da reta, que passa pelo ponto P. Como eu estou dizendo que ela é paralela à equação 8x menos 2y mais 9 igual a 0, então com esta equação aqui eu consigo achar o coeficiente angular. Como essa equação aqui tem que ser paralela à equação que passa pelo ponto P, terá o mesmo coeficiente angular. Então o coeficiente da reta R vai ser o mesmo coeficiente da reta P. E aí, com o coeficiente de um ponto da reta, eu acho a equação da reta. Para achar a equação, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar menos 2y aqui, vai ser igual a... Vou pegar todo mundo e jogar para o outro lado. Menos 8x menos 9. Multiplicar por menos 1, aí fica todo mundo positivo. Né? Vou botar aqui vezes menos 1 aqui. Porque o que multiplica y está negativo, eu quero que ele fique positivo. Eu quero que o y fique sozinho positivo. Então, vai ficar 2y igual a mais 8x mais 9. Aí é só você dividir por 2. Eu já vou colocar aqui dividindo já. Para te ganhar um espaço aqui. Eu estou perdendo espaço aqui.
Eu vou dividir todo mundo aqui por 2. Então, essa equação y vai ser 4x, ou seja, o coeficiente linear é 4, mais 9 sobre 2. Então, o coeficiente angular é 9 sobre 2, mas não interessa para a gente. Interessa o linear, que é o quadro. Então, para achar a equação que passa por P, eu vou pegar y menos y0, que nesse caso é 2, vai ser igual ao coeficiente angular, que nesse caso é 4. Nesse caso a gente multiplicou com menos 1 aqui, né? Então fica mais 2 aqui. Vezes x menos, qual é o x do ponto 1? Então aqui a gente acha a equação, né? Eu já vou multiplicar e passar para cá. 4 vezes x dá 4x, então eu vou ter 4x mais y. Vou colocando na ordem, né? O x primeiro. Aqui, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Quando vier para cá, fica mais 4. 4 menos 2 dá 2, né? E é somar. Então, essa é a equação RT, né? Que passa pelo ponto P igual a 1, 2. Peguei a ideia de ser paralelo, né? Então, tem o mesmo coeficiente para achar essa equação. Então, se eu quiser saber se duas equações no plano são paralelas, é só de calcular o coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular, eu preciso ou da equação ou de 2 pontos dessa equação. E aí eu consigo determinar essa posição relativa, né? Então, se ela é paralela ou não paralela, então eu consigo dizer, né? Aí a gente tem algumas condições que eu não falei ali. Peraí, deixa eu colocar na página aqui. Então, assim, para eu saber se ela é paralela, eu calculo os coeficientes angulares das duas. Então, se forem iguais, são paralelas. Lembrando que elas podem ser, né, crescente ou decrescente. Então, você pode ter um ângulo maior que 90 e ângulo menor que 90. Então, a TG maior que 90 e a TG menor que 90. Então, você tem retas paralelas se os ângulos forem iguais. Se não forem, são concorrentes. Então, a gente não leva em consideração aqui o fato de ser coincidente, porque aí não teria muita graça, porque a mesma equação seria a mesma reta. Como é que eu faço para saber se duas equações são da mesma reta? Se uma for múltiplo da outra. Eu acho que não tem espaço aqui, por exemplo. Vou botar aqui para ver. 2x mais 4y menos 6, por exemplo, igual a zero. Então, essa equação aqui ela é múltipla de outra equação. Então, se eu colocar aqui, eu verifique se a equação com a 2x mais 4y menos 6 igual a zero é paralela à equação x mais 2y menos 3. Perceba que uma é 2 vezes a outra. Então, nesse caso aqui, elas não são paralelas, não são coincidentes, né? São a mesma equação, representam a mesma reta. São duas equações que representam a mesma reta. Então, aí eu consigo, né, saber. Caso contrário, é só você verificar realmente o coeficiente angular. Se for igual, paralelas, diferentes, concorrentes. Além disso, eu posso pegar uma equação e calcular a distância dessa equação a um determinado ponto, né? Distância da equação à reta. Eu não falei aqui de equação paramétrica da reta, né? Que a gente falou bastante de equação aqui, então eu resolvi não falar. Daria muito. Aí eu também, outra coisa importante, que quando duas retas concorrentes são perpendiculares, ou seja, que o ângulo forma 90 graus, que pode acontecer isso, né? Quando elas são concorrentes, né? Ou o ângulo é maior que 90, ou menor que 90, ou igual a 90. Aí é só a gente pegar e calcular os coeficientes, uma menos o inverso da outra. Daqui a pouco a gente fala, eu coloquei um pouco mais à frente. Bora ver aqui agora também como calcular a distância, né? Como eu falei com você, a gente está fazendo um resumo e tal, então eu não vou mostrar como é que a gente faz isso aqui algebricamente ou geometricamente no plano. Então eu vou mostrar o resultado e aplicar esse resultado. Então eu coloquei aqui para você dar uma lida, ó, a distância entre um ponto e uma reta é calculada unindo a próprio ponto e a reta através de um segmento que deverá formar com a reta um ângulo de 90 graus. Então, você tem aqui o ponto e a reta.
E aí você considera uma outra reta passando por esse ponto que forma com essa reta um ângulo de 90 graus. Está aqui na figura, né? Você tem a reta S e o ponto P. Então, eu considero uma outra reta R ou P, por exemplo, que passa por esse ponto e que forma aqui um ângulo de 90 graus. Aí eu consigo achar o coeficiente angular aí, entre essas duas retas. Os coeficientes angulares das duas, né? A figura a seguir estabelece a condição do gráfico. Então, aqui está a figura, está a construção gráfica. Basicamente, a ideia é que a gente pode usar aqui, ó, se eu tenho uma reta, eu consigo calcular o coeficiente angular. Se essa outra reta é perpendicular, eu também consigo calcular o coeficiente angular. Por quê? Porque o coeficiente angular de uma reta, de duas retas, que são perpendiculares, né, são concorrentes e perpendiculares, então o coeficiente angular ele é diferente, mas é um inverso do outro, menos o inverso, na verdade. Então, na verdade, é que, nesse caso, o M1, ou seja, o coeficiente angular da primeira reta, vai ser igual a menos 1 sobre M2. A gente pode usar ali TG, né? A TG de 1 vai ser menos o inverso da TG da outra. Então, eu consigo calcular e aí eu consigo chegar nessa relação aqui, que envolve o ponto, né? As coordenadas desse. Aqui A, B e C são os coeficientes da equação, x e y é o ponto dado, então aqui embaixo, a raiz quadrada de... Aí tem a ver com o teorema de Pitágoras aqui, né? Deixa eu ver, já que esse ângulo aqui é retângulo, posso considerar aqui um triângulo. Vamos passar aqui para cá? Vamos passar aqui. Mas pode ser aqui também, né? Para qualquer ponto aqui, vai ser sempre um triângulo retângulo. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei porque a gente pode achar esse ponto aqui, né? Já que eu tenho a equação da reta. Aí esse triângulo aqui ele é retângulo. Aqui a gente pode usar aqui o x e o y aqui. E aí a gente conseguir colocar aqui, ó, o a e o b, que são os coeficientes aqui do x e do y, né? Lembra da equação segmentada? Menos c sobre a, menos b sobre a. Então, a gente consegue usar o teorema de Pitágoras aqui. Em módulo, porque é distância, né? A distância tem que ser produtiva. Então, basicamente, para calcular a distância entre o ponto e uma reta, né? Um ponto fora da reta e essa reta, eu vou precisar dos coeficientes, né? Da equação da reta, consequentemente, os coeficientes dela, e só com esse coeficiente aqui, um ponto também, né? E as coordenadas desse ponto para poder fazer. X, P e Y, P tem que ser conhecido aqui, senão a gente não consegue fazer. Aí, se eu não der esse ponto, eu tenho que dar uma condição para que você ache esse ponto. Mas eu coloquei aqui 3 exemplos e que a gente precisa, né, já estar com os pontos aqui e a equação. Aí fica mais tranquilo, mais fácil. Mas pode ser que eu precise achar a equação da reta. Aí, se eu não tiver a equação da reta, eu vou te dar ou o coeficiente angular em um ponto dessa reta, ou dois pontos da reta. De qualquer forma, eu consigo achar a equação. Então, dá um pouco mais de trabalho quando você tem que achar a equação para depois verificar se esse ponto está lá, calcular a distância entre esse ponto e a reta. Perceba aqui que nesse caso, a hipotenusa vai ser sempre a distância não perpendicular, né? Então, aqui nesse caso, a gente consegue montar também uma relação, e por isso que fica aqui o produto, né? Passa para cá. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para responder. Então, eu deixei só esse espaço aqui mesmo, então, vamos ver se dá para responder duas aqui pelo menos, né? Aí, a 1 e a 2, né? De qualquer forma, está mais simples, como eu disse, porque eu estou dando um ponto e estou dando a equação, né? Difícil seria se não te desse a equação. Então, aqui é só a gente substituir na fórmula, né? A fórmula está ali. Então, D vai ser igual a... Eu tenho um ponto ali, né? Então, vai ser o módulo. Coeficiente A da equação, que é o que multiplica x. Vai ser 4 vezes o x do ponto, que nesse caso é 3. Mais coeficiente B da equação, né? Que é o que multiplica y, que nesse caso é 6. Vai ser 6 vezes o y do mesmo ponto que eu tirei o x. Então, menos 6 aqui. Mais o coeficiente c, que é 2. Fecha módulo, divide pela raiz quadrada aí do a e b, que são
Lembra que o A nesse caso é sempre coeficiente angular, né? Nesse caso aqui é o 4, né? Lembra também que para você verificar o coeficiente angular, você precisa isolar o x aqui. Então, 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Não vai dar um número exato, mas dá para a gente fazer. Aqui eu já vou multiplicar e colocar o resultado, tá bom? Então, por exemplo, aqui, 12 menos 36 mais 2. 12 mais 2 dá 14. 36 menos 14 vai dar 36, vamos lá, menos 10 dá 26. Menos 4, 22. Então dá menos 22. Tirando o módulo, fica mais 22. Aqui embaixo, se eu calcular aqui, já colocar o resultado aqui, fica mais prático. Então, deixa eu colocar aqui 16 mais 36. 12 mais 40, 52. Aqui, acho que em algum momento a gente já fez isso aqui. Então fica mais 22, raiz quadrada de 52, né? 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12, assim mesmo. Então 4 raiz de 13, número 2 raiz de 13, né? Porque o 4 tem raiz quadrada de 4 é 2. Vai ficar 2 raiz de 13 aqui. Aí a gente vai ter que racionalizar aqui, né? Vou colocar aqui B. Vai ser igual a... Dá para dividir aqui, né? Aí aqui, dividir 22 por 2 dá 11. Então em cima vai ficar 11. E embaixo vai ficar só a raiz 13. Né? Aqui embaixo. Dividir isso aqui por 2. Fica só 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz, vai sobrar só a raiz de 13 aqui. Então, na verdade, é 11 dividido pela raiz de 13, racionalizando. Vai ficar a raiz em cima. 11 raiz de 13. Raiz de baixo sai. Então fica só o 13. Então a resposta à distância é 11 raiz de 13 dividido por 13. No caso da questão 2 e 3, eu não dou equação geral. Em nenhum dos dois casos, né? No primeiro caso eu dou a equação segmentada. No segundo caso, eu dou a equação na forma do coeficiente angular aqui, tá vendo? Deixa eu pagar aqui daí que questão. Não foi não. Aqui. Então, eu vou ter que achar a equação geral aí a partir dessa equação. Aqui está mais fácil, porque aqui você multiplica 12, 4 vezes 3, 12, e multiplica todo mundo por 12. Aqui só você multiplicar e depois, né, passar. Então as duas tem um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que deixar a equação na forma geral, né? Um número vezes x, mais um número vezes y, mais um número. Na forma geral da equação. Então, essa aqui está mais simples, né? As duas dão o mesmo trabalho, porque aqui você vai multiplicar e depois resolver o problema que tem fração. Então, x sobre 4, para mim, o mais fácil é essa aqui, porque só é multiplicar todo mundo por 12. Ah, por que 12? Porque 4 vezes 3 é 12, e 12 é o múltiplo comum entre 4 e 3, né? É o menor múltiplo comum entre 4 e 3. Ou seja, se você quiser somar aqui, calcular o denominador igual, depois verificar, você pode. Vou pegar aqui e multiplicar por 12. Como eu disse, é um múltiplo comum entre eles, menor. Se você multiplicar por 24, aqui também vai dar certo, né? X vezes 12 dá 12, x dividido por 4, 3x. Por isso que eu estou fazendo assim, que é mais prático, né? 12 dividido por 3, 4, então fica 4y. 12 vezes 1 dá 12, quando vier para o lado de cá, fica menos 12. Igual a zero. Pronto, essa é a equação geral da regra. 3x mais 4y menos 12. Então, vamos calcular a distância agora, né? A distância vai ser
coeficiente A, peraí, módulo, né? Nesse caso é 3 vezes menos 1, né? Já vou colocar aqui multiplicado, dá menos 3, mais coeficiente B, que é 4, vezes 5, 4 vezes 5, 20, mais o C, que nesse caso é menos 12, né? Fecha aqui, o traço da divisão, e aqui vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, que nesse caso é 3, 3 ao quadrado é 9, vou colocar 9 aqui para ganhar um tempo, mais B ao quadrado, que nesse caso é 4, 16. Aqui vai dar 25, que tem raiz exata, aqui é mais tranquilo, precisa racionalizar. Então aqui você tem 16, eu somar os que têm números sinais aqui, né? Tem 3 números sinais diferentes, então eu vou somar os que têm o mesmo sinal e depois faço a conta seguinte. Menos 3 menos 12 dá menos 15, então fica 20 menos 15, que vai dar 5, o módulo de 5 é o 5. Raiz quadrada de 16 mais 9 é 25, que é 5 também. E 5 dividido por 5 dá 1. Então é uma unidade de distância. Então a distância entre a reta de equação 3x mais 4y menos 12 e o ponto menos 1, 5 é uma unidade. A questão 3 é a mesma coisa, você só vai multiplicar aqui, ó. 2 terços vezes x dá menos 2 terços de x. 2 terços vezes 1 dá menos 2 terços. E aí, juntar todo mundo de um lado só, né? Para que você saiba qual é o coeficiente de x e qual é o coeficiente de y. Que está aqui, né? Porque vai ser menos 2 terços, quando vai ficar só positivo. Só o coeficiente C que você vai ter que somar. Vai ficar menos 4 mais 2 terços. O resto é tranquilo. Então, já está acabando essa parte. O ângulo formado entre duas retas, a gente viu a distância entre elas e o ângulo formado entre duas retas. Lá a gente viu com a posição relativa de duas retas, como você precisa calcular o coeficiente angular, né? Se for igual, paralelas, diferentes, concorrentes. Se uma for o inverso da outra, o ângulo é de 90 graus, que a gente vai ver aqui agora, que é o ângulo formado entre essas duas retas. Então, a gente vai considerar duas retas, né? R e S, né? Se você tiver as equações dela, beleza. E denominar de alfa o ângulo entre essas duas retas. Podia ser outra coisa para a gente não confundir com o mesmo alfa lá da TG de alfa, né? A TG de alfa é o ângulo entre a reta no sentido horário, a reta x e a reta em questão. Então, por exemplo, aqui, beta é o coeficiente angular da reta azul. E ômega aqui, né, é o coeficiente angular da reta em vermelho. E alfa é o ângulo entre essas duas. Então, a gente pode usar essa ideia, né? Aqui a gente pode fazer o seguinte, aqui, como provar isso aqui? Módulo porque é positivo, né? A gente pode usar, você acha que você já estudou no segundo ano, a relação entre dois ângulos, TG de A mais B, por exemplo, então TG de A mais B, você pode usar aqui, mas aqui você pode fazer de uma forma mais rústica, marca esse ponto aqui, traça a altura, ângulo de 90 graus, você vai ter dois triângulos retângulos, você vai ter isso aqui, então você tem o seguinte aqui, ó, distância x, y, você vai ter o ponto x, y, você vai conseguir calcular o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, tá aqui, coeficiente da reta em azul, coeficiente da reta vermelha, esse M aqui e MS e MS são justamente os coeficientes angulares dessas duas retas. Na verdade aqui, aí o ângulo alfa é dividido em duas partes, mas você vai conseguir mostrar uma relação entre eles e a soma desses dois ângulos aqui. Na verdade, isso aqui nada mais é do que a TG de A mais B. Que aqui, e A mais B, TG de A mais B, TG de A menos B. Nesse caso é A mais B. É A mais B? Não. Em cima é menos, então é menos B. TG de A menos B aqui. Então, nesse caso aqui, é como se o ângulo alfa fosse igual à soma dos dois aqui. Dá para fazer isso? Dá. Deixa eu ver aqui. A altura, triângulo, esse ponto aqui é a interseção entre os dois. Nesse caso, elas são concorrentes. O coeficiente angular de um é o inverso da outra, né? Então, nesse caso, o MS
Não, porque elas não são perpendiculares. Então, você pode dizer que o MS é diferente do MR aqui. Ou seja, não são iguais. Se fosse perpendicular, era mais fácil que uma inverso da outra. De qualquer forma, não é tão difícil a gente abstrair de como chegar nessa expressão aqui que isso envolva. De qualquer forma, como eu falei, a gente está fazendo um resumo, então a gente não vai perder muito tempo aqui mostrando de onde é que saiu essa relação aqui, né? Módulo, porque tem que ser positivo, MS, MR também. Nesse caso aqui, o MR é o beta e o MS é o ômega, né? Que é o coeficiente angular da reta azul e da reta vermelha. Vou subir mais um pouquinho de água aqui, que o garganta está falhando. Então, tem outra coisa que eu estava tentando lembrar aqui, para não falar errado, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, a soma dos três dá 180. Mas o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui é o ângulo beta, que é externo do triângulo aqui, desse triângulo aqui, ó, né? Que tem como ângulo interno aqui o ângulo ômega e o ângulo alfa. Então, nesse caso, o ângulo beta, que é externo desse triângulo, vai ser igual à soma dos outros dois ângulos, que é esse aqui e mais o alfa. Eu usei essas letras aqui, não era para usar essas não, era para usar o alfa aqui e ficava alfa igual a ômega mais beta, que é coeficiente angular. Então, beta aqui é coeficiente angular, ômega é coeficiente angular. Então, você consegue escrever esse ângulo desses dois aqui como sendo também coeficiente angular. Então, esse ângulo alfa aqui vai ser igual à subtração desses dois coeficientes angulares aqui, né? Nesse caso, ômega menos beta. Isso aqui é TG, é o coeficiente angular. Esse aqui é coeficiente angular, esse aqui é coeficiente angular. Então, esse aqui é TG de um menos a TG do outro. Lembra que a gente falou? TG, relação entre a TG. Então, você vai usar essa relação, né, para achar o alfa aqui. Na verdade, se você usar aqui o TG de alfa, vai ser igual a TG desse ângulo A, que aí vai ser a TG de ômega menos beta. Basicamente, essa ideia aqui. Eu vou fazer isso. Vou colocar TG aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, lembrando, né, coloquei mais em cima aqui, lembrando dessa relação de ângulo externo do triângulo, é a soma dos outros dois ângulos não. Aí eu quero achar esse ângulo aqui de cima, que nesse caso é o alfa. O alfa, esse ângulo beta é igual à soma desses dois, consequentemente, se eu pego e jogo para cá, né, acho que aqui eu inverti, né? É o contrário. Tinha que ser beta menos ômega aqui. Porque eu quero isolar o alfa, né? Se eu quero isolar o ângulo alfa, como se fosse uma equação mesmo, não? Eu quero deixar esse alfa sozinho aqui, que está aqui em cima. Eu jogo esse para cá. Então fica beta menos ômega. Não faz diferença no sinal. Então, consequentemente, aqui é a mesma coisa. Aqui é beta. E esse aqui que é um ômega aqui. Aí você tem a relação lá da trigonometria, né? A gente viu no segundo ano. Relação TG de alfa de A mais B, de A menos B, vai ser igual TG de A menos TG de B dividido por 1 mais TG de A vezes TG de B. É justamente essa relação aqui que sai daqui. De qualquer forma, o que você precisa é calcular o coeficiente angular das retas e substituir nessa expressão. Aí você vai achar a TG desse ângulo. Se você achar a TG, você pode achar também o seno e o cosseno correspondente. Aí MS e MR são os coeficientes angulares da reta R e da reta M. Aqui, se for oblíqua, né? Se ocorrer de uma reta ser vertical e a outra ser oblíqua, então o alfa formado entre elas é de tal. Basicamente a ideia de perpendiculares, né? Ou de esses ângulos de coeficientes diferentes. Então aqui também eu peguei os problemas que já só para aplicar isso aqui, né? Que me daria mais trabalho se eu tivesse a reta para você depois achar o coeficiente angular e depois substituir na expressão.
Nesse caso aqui, né, é só, deixa eu voltar aqui porque é rápido, a gente só vai substituir ali. Eu vou fazer a primeira e a segunda você faz aí depois. Só isso só. Deixa eu ver se está tranquilo aqui gravando. Tá. Então é só a gente substituir naquela expressão. TG de alfa vai ser igual a... Então a gente vai ter que achar o coeficiente angular, né? Módulo para que fique positivo, e que a gente já vai substituir pelo valor. Então aqui, coeficiente angular da reta R e da reta S. É só isolar a reta o Y, né? Então nesse caso aqui, o Y vai ser igual a menos X. Então, MR vai ser igual a menos 1, que é o número que multiplica X quando o Y fica sozinho ali. Então, o coeficiente angular é menos 1. Na reta S, mesma coisa. Y, fazer a mesma coisa aqui, eu vou isolar o Y, deixar ele sozinho. Vai ficar menos 3x mais 12. A gente troca o sinal, não é isso? Como inverte aqui ao lado. E dividir os dois pelo coeficiente do y, que é 4. Então, menos 3 quartos aqui. E ali por 4, que vai dar 3, mas não interessa para a gente isso não. Interessa só esse aqui, que vai ser o M e o MS. No caso da questão 1 ali. Menos 3 quartos. Deixa eu ver, isso mesmo. Consequentemente, aqui vai ser o quê? MS, que é menos 1, menos, como ali é negativo, fica mais 3 quartos, dividido por 1 mais o produto, menos 1 vezes 3 quartos, vai dar 3 quartos também. Ficou muito parecido, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Né? Então aqui eu vou ter que tirar o MC aqui vai ser 4, só tem uma equação. Aqui em cima fica menos 4 mais 1, ficou mais 3, ficou menos 4 vezes 1 mais 3. Aqui embaixo a mesma coisa. 4 vezes 1 mais 3. Dividido por 4. E divisão em fração, a gente vai conseguir cancelar esse 4 aqui. Vai sobrar em cima só o módulo de menos 4 mais 1 dá menos 1. E embaixo 7. 3 mais 4. Tirando do módulo, é só tirar o sinal, fica positivo, 7, 1 sétimo. Então, a TG de alfa, né? A gente tem que ir lá na tabela para achar o arco, né? O arco tangente. Para achar esse valor aqui em graus, né? Porque aqui não está em graus, né? Aqui está em números, né? Então, você teria que ir lá para achar o arco tangente. De qualquer forma, tranquilo, eu só quero isso aqui, falou. Então, a gente tem que a TG de alfa, nesse caso, é igual a 1 sobre 7. Aí divide, você pode ir na tabela trigonométrica também achar lá o valor correspondente ao ângulo. Né? 1 dividido por 7 dá aproximadamente quanto? Deixa eu ver aqui na calculadora. Então, você vai lá na tabela trigonométrica e procurar qual é o ângulo que a TG é 0,1428, aproximadamente. 29. 14, 29. Aí você vai achar o ângulo, fica mais tranquilo. Aí você vai achar o ângulo alfa e descobrir quem é alfa, na verdade. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu tenho uma tabela aqui e já coloco o valor. Nesse caso aqui, eu olhei na tabela, né, trigonométrica, alfa vai ser aproximadamente igual a 8 graus. Mas não é nosso objetivo aqui não, era só calcular a TG mesmo do ângulo, né? Aqui a gente achou como calcular a TG. Mas é possível, né? Você acha o arco e aí, na tabela trigonométrica vai. Na tabela trigonométrica, a TG de 8 graus é aproximadamente 0,1405.
Na verdade, alfa aqui ele está entre 8 graus e 9 graus, mais próximo de 8. TTG de 9 graus é 0,15, já passou. Passou muito de 0,14. Então, aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente, né, 0,8 graus. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais para falar. Eu sei que eu tenho uma lista de exercícios aqui para a gente fazer. Além disso, eu também vou passar uma lista para você. A lista que eu vou passar e mandar em PDF, você faz. Deixa eu ver aqui, eu coloquei essa lista aqui, tem 8 exercícios. Já está há bastante tempo aqui. Então aqui eu respondo algum desses exercícios e mando um vídeo também. A gente faz mais um vídeo disso. Então ficam 4 vídeos para somar esse resumo de geometria analítica. Aí eu mando também a lista, né? Para que você faça e me entregue. Eu boto e a data lá também que você me entrega. Mas eu respondo aqui algumas dessas questões no próximo, né? Porque fica muito grande já, era para ter dividido aqui, para não ficar muito cansativo assistir. Até daqui a pouco.